E aí, é claro que dinheiro entra como o pilar de quase tudo, não é? E para falar sobre a questão do financiamento, eu convidei a pessoa que mais entende de financiamento da educação no Brasil. A professora Marisa Abreu foi professora, ela vai falar conosco lá de Porto Alegre. Ela mora no Rio hoje, eu achei até que ela estivesse no Rio, mas ela está em Porto Alegre. Ela foi professora de escolas privadas e públicas em Porto Alegre. Ela foi secretária de Educação Municipal de Caxias do Sul, foi secretária estadual de Educação do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, foi assessora, não é, de vários órgãos da própria CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é consultora hoje da Confederação Nacional dos Municípios, entende como ninguém das finanças municipais, mas a Marisa e se aposentou como consultora legislativa da Câmara dos Deputados. E foi lá que eu conheci melhor a Marisa, foi lá que eu convivi. Acho que eu já conhecia ela do Fundescola, que eu fiz aqui em Goiás, mas eu conheci melhor a Marisa quando eu fui deputada federal e ela era consultora legislativa da Câmara dos Deputados. Acho que nos 2 mandatos como deputada, eu deixei um bom legado. Acho que eu fiz bons projetos de lei, bons projetos de emendas constitucionais. Acho que foi um legado, eu tenho muito orgulho desse legado. Mas eu tenho que, eu tenho que entender, e eu entendo isso, o mérito da qualidade dos projetos é da Marisa. Foi ela que elaborou, ela que entende das artimanhas, da legislação, das nomenclaturas, das implicações, e isso faz dela uma pessoa muito respeitada no Brasil inteiro. Nós vamos falar, sim, de Fundeb, até porque é o assunto do momento. No dia 16, agora, essa semana, segunda-feira, o deputado Rigoni, do Espírito Santo, que é o relator da regulamentação do Fundeb, apresentou a sua proposta de regulamentação do Fundeb. Nós já estamos em novembro. Nós temos entre agora e praticamente o Natal para aprovar o que o deputado Rigoni está propondo. A gente tem 3 cenários possíveis. Ou a Câmara aprova, e não é tão simples, porque tem algumas coisas em que o governo quer interferir e que podem atrasar essa discussão, esse debate, essa aprovação, mas ou o deputado Rigoni aprova, como está, e a gente tem um Fundeb do jeito que a gente comemorou quando ele foi aprovado, ou não se consegue aprovar, e aí o governo tem que fazer uma medida provisória até o dia 31 de dezembro, para a gente poder começar o ano que vem, 2021, ou não faz nada, e aí é o caos. A gente entra 2021 sem Fundeb, porque lei não regulamentada não é lei, então ela não tem como se aplicar. E aí, adeus BNCC, reforma de ensino médio, tecnologia, tudo aquilo que a gente está discutindo. Então, não é drama, não estou fazendo drama, tudo indica que deva ser aprovado, é do interesse da nação, mas eu achei importante que todos vocês, professores da rede estadual de São Paulo, conhecessem esse momento, acompanhassem essa aprovação da regulamentação do Fundeb e entendessem o que implica esse novo Fundeb. E aí, a gente vai falar sobre isso, as perguntas serão respondidas. Eu quero avisar para a nossa convidada que a gente tem um público muito participativo, muito atuante, que faz sempre muitas perguntas, e a gente vai falar de vários assuntos, Fundeb, salário, educação, tudo. Mas, Marisa, se eu puder te pedir um favor, eu queria que você falasse sobre um tema de um artigo recente seu, que eu li, com o qual eu concordo, em que você dizia que Fundeb e BNCC, a gente parece não ver relação entre a Base Nacional Comum Curricular e o Fundeb, mas você diz exatamente isso, Fundeb e BNCC são condições imprescindíveis para assegurar a educação com qualidade e equidade no Brasil, respectivamente,
em duas dimensões essenciais da gestão educacional, que é o financiamento e é a dimensão pedagógica. Com você a palavra, Marisa, agradecendo muito a sua presença e pedindo que comece por esse tópico tão importante, Fundeb-BNCC. Obrigada. Com você. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e dizer que eu fico até constrangida com as tuas considerações. Eu acho que eu estudo bastante, mas tem muita gente que conhece muito esse assunto também. Olha, eu costumo dizer sempre, e esse artigo diz isso, né, Raquel, que o nosso objetivo tem que ser garantir educação escolar básica com qualidade e equidade para todos os brasileiros, para todas as crianças e jovens brasileiros, independente da sua classe social, independente da região e do local onde nasceram no Brasil. E apesar dos avanços recentes, a gente está muito longe disso ainda, né? A gente tem muitas escolas de boa qualidade. Eu costumo dizer que fazer bem para poucos a gente sabe. Todas as redes de ensino têm escolas que se destacam pelos bons resultados, né? Sem falar das federais, com o estilo Dom Pedro II do Rio de Janeiro, mas as redes estaduais sempre têm boas escolas. Fazer mal para a maioria é o que a gente tem feito, e o nosso grande desafio é fazer bem para todos. Esse é o nosso desafio. E aí, como tu colocaste, eu começo esse artigo dizendo isso. O que significa educação de qualidade com equidade? É assegurar acesso para todo mundo à escola, para aqueles que a sociedade definiu que tem que estar estudando, né? O próprio ensino obrigatório ele vem se ampliando ao longo do tempo da história, né? Significa não basta chegar na escola, tem que permanecer e tem que progredir, tem que passar de ano, passar para as séries seguintes e concluir na chamada idade certa as etapas do ensino obrigatório, do ensino fundamental e médio, e tem que aprender o adequado para a sua inserção como cidadão na sociedade, né? A LDB é perfeita nisso, é o pleno desenvolvimento do educando, é o seu preparo para a inserção no mercado de trabalho e para o exercício consciente da cidadania. A LDB é perfeita. A gente, para fazer isso, que são os nossos fins, acesso, permanência e aprendizagem adequada, a gente precisa de meios. Os meios começam no financiamento, que é isso que tu fizeste referência. Não tem como assegurar a educação com qualidade e equidade com uma disparidade muito grande de valor por aluno disponível em cada rede pública de ensino. E é isso que o Fundeb faz, ele vem equalizar, diminuir essa diferença, eu já volto nisso. Depois tem que ter gestão adequada, tem que ter valorização dos professores, que tu também fizesse referência, tem que ter autonomia das escolas, mas tudo isso não adianta se a gente não chegar na dimensão pedagógica, que significa currículos adequados, tecnicamente, com qualidade técnica, modernos, formação de professores alinhada aos currículos, material didático pedagógico alinhado ao currículo e avaliação de aprendizagem, tanto a feita nas escolas como a feita em âmbito nacional, a chamada avaliação externa, alinhados à base. O que a base e o Fundeb têm em comum? Esse objetivo de assegurar a educação com qualidade e equidade para todos. Como é que o Fundeb faz isso? Vamos lá, alguns dados para a gente entender. A gente tem a determinação constitucional no Brasil que 25% da receita resultante de impostos devem ser aplicadas em despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino, é assim que se chama. Depois tem o salário e educação, tem as transferências da União que tu falaste também, merenda, transporte, etc. Mas, olha, eu costumo dizer assim, 25% de pouco é pouco, 25% de muito sobra. Só para a gente ter alguns dados para os colegas professores poderem acompanhar. De acordo com dados da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, Raquel, com informações de 2015, sem Fundeb, o menor valor por aluno no Brasil seria no município de Turiaçu, no Maranhão, que seria R$ 592 por aluno. E o maior seria no município de Douradoquara, em Minas Gerais, que seria R$ 57 mil por aluno. E o segundo maior é um município de 2.900 habitantes no Rio Grande do Sul, que seria 56 mil. Com o Fundeb, com a redistribuição que o Fundeb faz dentro de cada estado, e depois com a complementação da União para os estados que têm menor valor por aluno, se diminui essa diferença. Então, o que tinha 592 fica com 2.900 em 2015.
E o que tinha 56 mil fica com 19 mil, mas ainda é uma diferença de 3 mil para 19 mil, ainda é muito grande, né? Olha, 70% dos municípios brasileiros ganham mais do que 10% do que eles aportam para o Fundeb, eles têm um retorno maior. Imagina se o Fundeb acabasse. Seria um caos na educação municipal brasileira. E o interessante, o positivo dessa história, Raquel, é que os governos dos estados são repassadores de recursos para os seus municípios, em função do peso do imposto chamado ICMS, que todo mundo já deve ter ouvido essa sigla, né? Mas os governadores entenderam que mesmo que eles teoricamente ganhassem com o fim do Fundeb, seria uma tal desorganização da educação num número muito expressivo de municípios que seria ruim para a educação e o problema voltaria para a mão dos governos estaduais. Então, os governadores apoiaram a manutenção do Fundeb. E o que a gente tem? Tu fizeste uma colocação na abertura também muito interessante. A gente tinha desafios estruturais na educação brasileira. O Fundeb e a base, a implementação da base, renovar o Fundeb e implementar a base eram desafios já dados. Aí veio a pandemia, criou uma série de outras circunstâncias, uma série de outros desafios, mas esses dois não podem deixar de ser enfrentados, né? Então, o que a emenda constitucional de agosto fez? Ela mantém o Fundeb permanente e ela aumenta o efeito redistributivo do Fundeb, porque aumenta a complementação da União, dos atuais 10% para até 23%, que vai integralizar em 2026, vai aumentando gradativamente, e aumenta as formas de distribuição do Fundeb, dessa complementação. Então, 10% continua distribuído como hoje, os 10,5% a mais vão ser distribuídos pelo chamado valor aluno ano total, então vai considerar não só o dinheiro do Fundeb, mas o dinheiro fora do Fundeb também, e 2,5% de acordo com condicionalidades de gestão e resultados de aprendizagem. Olhem que interessante, ao mesmo tempo, isso foi lá na negociação finalzinha da jogada, o governo federal entrou com uma proposta meia estranha e terminou se definindo que do VAT, da complementação da União pelo VAT, 50% vai para a educação infantil. Isso é muito importante também, porque todos os estudos mostram que o desenvolvimento na primeira infância, do 0 aos 5, 6 anos, é fundamental para toda a trajetória escolar do indivíduo e para a sua vida como um todo. Nós estamos agora nessa perrenga da regulamentação, que tu foste perfeita também. Ou a gente tem lei até o final de dezembro, ou a gente tem medida provisória, ou será o caos. A gente espera que o Congresso consiga completar a votação do projeto de lei de regulamentação que está lá em apreciação. E tu sabe, né, Raquel? Aprova na Câmara, vai para o Senado, se o Senado modificar, volta para a Câmara, tem prazos para essas coisas acontecerem, e depois vai a sanção presidencial, que tem 15 dias para se posicionar. Então, precisa ser rápido isso. A expectativa nesse momento, professores e professoras, é que seja votado na semana que vem. E tudo isso para quê? Porque a gente precisa garantir um valor mínimo disponível por aluno em todas as redes públicas brasileiras para conseguir garantir um padrão mínimo de qualidade com equidade, que é o mesmo objetivo da Base Nacional Comum Curricular, que é o objetivo de todos nós que somos professores da rede pública de ensino. Eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês em relação a isso. Eu ia quase que te interromper, porque, na verdade, primeiro, eu estou satisfeita de ter trazido esse tema, porque eu acho que muitas pessoas não estavam alertadas para essa importância, né? Nós estamos com mais de 1.000 professores já agora, né, acompanhando, e o professor Davi Andrade, por exemplo, disse, né, boa tarde a todos, muito preocupante esse tema. Aí a professora Mônica fala o seguinte: temos esse desafio do Fundeb ainda, temos esse desafio do Fundeb ainda, isso vai passar pelas mãos do presidente? Então, eu acho importante, Marisa, a gente alertar as pessoas. O professor Joaquim está pedindo para você explicar aqueles números que você mostrou
de 2015, mostrando o município com valor mais baixo e o município com valor mais alto, ele está perguntando 56 mil por aluno ano ou 56 mil por escola, não ficou claro, é um exemplo importantíssimo que você deu e que mostra o poder redistributivo, né, do Fundeb. A professora Marli está perguntando de onde vem o dinheiro do Fundeb. Então, você já está com duas perguntas mais técnicas aí para responder. O dinheiro do Fundeb e aquele desequilíbrio, né, do município com menor valor ou de maior valor. E uma última, o professor Celso está perguntando, existe algum risco do governo federal não cumprir o que está sendo proposto pelo Fundeb? São 3 perguntas importantes, se você quiser ir falando sobre cada uma delas, ou se quiser que eu repita depois, você pegou bem as 3, né? Eu tentei anotar aqui, me ajuda. A primeira questão, ainda é um desafio? Sim. A professora Raquel tinha apresentado isso na entrada, porque esses fundos, eles são, primeiro, emendas constitucionais. O Fundef foi uma emenda constitucional em 96, o atual Fundeb foi uma emenda constitucional em 2006, e agora nós temos, ambos tinham um prazo de vigência, né? O Fundef por 10 anos, o Fundeb atual por 14, ele termina dia 31 de dezembro desse ano, e precisava de uma nova emenda constitucional, que foi aprovada em agosto. Só que, como disse a professora Raquel, a emenda constitucional não é autoaplicável, ela precisa de uma lei ordinária de regulamentação da emenda, que é isso que a gente está discutindo. Se por acaso, eu acho que o Brasil não é insano assim, mas se por acaso até 31 de dezembro desse ano não existir uma lei de regulamentação, não tem Fundeb dia 1º de janeiro. E aí é aquilo que eu comentei, seria um caos. Bom, vamos lá, uma outra questão. Emenda constitucional não vai à apreciação do Executivo. Quem tem a palavra final é o Congresso, certo, Raquel? O Congresso, é a mesa do Congresso que promulga a emenda constitucional, foi isso que aconteceu. É claro que o Executivo participa da negociação, participa através dos seus parlamentares. Isso aconteceu na emenda do Fundeb, mas ela foi basicamente construída na Câmara. Aliás, importante, tanto no Fundef quanto no atual Fundeb, teve PEC do Executivo. No atual, não teve PEC do Executivo. O governo Bolsonaro não encaminhou para o Congresso nenhuma proposta sua de PEC para o novo Fundeb, como aconteceu com o governo Fernando Henrique e como aconteceu com o governo Lula. A lei de regulamentação é lei ordinária, ela vai à sanção presidencial. E o Executivo sempre pode sancionar integralmente, vetar integralmente ou vetar em parte, né? O debate que está sendo feito, inclusive com a liderança dos presidentes da Câmara e do Senado, que aconteceu já na medida provisória, na emenda constitucional, a expectativa é que a lei seja aprovada no início de dezembro e que ela seja sancionada pelo presidente. Isso é o cenário mais positivo, né? Uma alternativa é o Executivo, ter que fazer uma medida provisória, que já é da gente ficar com um pouco de receio. Mas se isso tiver que acontecer, que ele copie o texto do substitutivo que está em discussão na Câmara, que ele não fique inventando, né? Mas vamos lá, eu acho que a gente tem... Por isso é importante um debate como esse, Raquel, para os professores, mandarem um WhatsApp para o deputado no qual ele votou, dizendo que isso é importante, por favor, não deixe de votar a regulamentação do Fundeb, né? Porque, inclusive, os salários dos professores dependem do Fundeb. Segunda pergunta, da onde vem esse dinheiro? Eu vou repetir. A Constituição do Brasil diz que cada ente federado, cada estado e cada município tem que aplicar em manutenção e desenvolvimento do ensino 25% da receita de impostos que ele tem. O que é receita de impostos? São os impostos que o próprio ente federado arrecada, por exemplo, o governo do estado arrecada o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o governo municipal, vou dar um exemplo só, não vou tratar da cesta inteira que fica cumprido, arrecada, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Tá? Como é que é o Fundeb? O Fundeb pega grande parte dessa receita, 20% dela, e redistribui pela matrícula. Então, no dia que o governo federal repassa para os estados e para os municípios o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, ele deposita na conta geral do ente federado só 5%, 80%.
retém 20%. Desses 20%, ele deposita na conta do Fundeb de cada ente federado aquilo que o ente federado tem direito, que pode ser mais ou menos do que foi retido. Então, quais são os recursos do Fundeb? São parte dos recursos de impostos vinculados para a educação dos estados e dos municípios brasileiros. Ponto. Segundo, tem uma parte que se chama a complementação da União. Só esse que é dinheiro novo. Só a complementação da União é que dinheiro que não se tinha antes. Quer perguntar alguma coisa, Raquel? Não, eu acho que está perfeita a sua explicação, mas uma coisa que me surpreende, Marisa, é perceber que muita gente acha que Fundeb é dinheiro federal. Não é. Não é. Quem sustenta a educação básica no Brasil são os estados e os municípios, através do Fundeb. Então, é o que a Marisa falou. ICMS é recolhido no estado, vai para um fundo chamado Fundeb. ISS é recolhido pela prefeitura, vai para o mesmo fundo chamado Fundeb. E aí, esse dinheiro que entra nesse fundo é redistribuído, volta para os estados e os municípios proporcionalmente ao número de alunos que ou o estado tem ou o município tem. Por isso que a Marisa falou que muitos estados perdem recursos. 70% dos municípios não se sustentariam sozinhos. Eu falo perdem, mas é um termo que eu combato sempre. O governador tem mania de falar assim, eu estou perdendo tantos milhões para o Fundeb. Eu vivia brigando com o meu governador aqui. Governador, o senhor não está perdendo, o senhor está investindo na educação pública. Porque como no Brasil, Marisa, a gente tem essa jabuticaba absurda de educação estadual e municipal, no mundo inteiro, a educação ou é privada ou é pública. No Brasil, a gente tem uma jabuticaba. A educação pública pode ser estadual ou pode ser municipal. Cada vez mais a gente tem que combater essa divisão. Educação pública é educação pública. Quem está no município hoje vai vir para o estado depois. Quem está no município vai ser cidadão do estado. É interesse da população, da sociedade, que haja um bom financiamento da escola pública, porque todo mundo ganha. Mas como é o funcionamento hoje, não é? Vários municípios não sobreviveriam, não teriam recursos. Claro. E aí, eu vou voltar para você explicar aquela discrepância do valor, exatamente mostrando isso. E olha que 2015 já tinha Fundeb. Vocês imaginam, antes de existir Fundef, tinha municípios riquíssimos, que tinha petróleo, município no litoral, que fazia universidade, que fazia mil coisas, porque sobrava dinheiro da educação. O Fundef, depois do Fundeb, foi o instrumento mais importante de equalização, de distribuição equitativa para combater desigualdades regionais, intraestaduais e até intramunicipais, e depois a gente tem que falar também dessa coisa das desigualdades entre as próprias regiões do estado, das escolas, né? Agora, repete aquele exemplo do valor mínimo, valor máximo. Sim. Olha, o Fundeb. Olha, o que tu disseste tem duas questões importantíssimas, viu? Essa questão do municipal e do estadual. Isso tem a ver com a estrutura de federação do Brasil, né? O Brasil é a única federação que tem três... Primeiro, existem poucas federações no mundo, são menos de 30, tá? Países... Na América, para vocês terem uma ideia, tem só 5 federações: o Canadá, os Estados Unidos, o México, o Brasil e a Argentina. O resto tudo é Estado unitário. França é Estado unitário, Inglaterra é Estado unitário, Itália é Estado unitário. São poucas as federações. E entre as federações, só o Brasil tem 3 níveis autônomos entre si, que foi o que a Constituição de 88 criou quando alçou os municípios à condição de ente federado. E, Raquel, não tem sentido essa diferença de valor por aluno e de qualidade da educação entre a rede estadual e as redes municipais dentro de cada estado e entre toda a educação pública brasileira. Eu assino embaixo dessa tua questão, principalmente o pessoal das secretarias da Fazenda vem com esses porque a gente perde. Eu disse, gente, o ICMS não é do Tesouro do Estado, o ICMS é de todos os paulistas.
Todos pagaram. Então, independente do aluno estudar na escola estadual ou na escola municipal, ele tem direito a uma educação de qualidade, de um padrão de qualidade mínimo para todos. Eu vou voltar aos números. O que significa esses dados? Vou repetir. É valor aluno-ano total, para começar. É valor por aluno por ano, certo? Considerando as receitas vinculadas para a educação, os 25% de cada ente federado da receita de impostos, mais o salário educação, mais as transferências universais. Em 2015, o município do interior do Maranhão tinha R$ 592 por aluno, e o município do Rio Grande do Sul tinha R$ 56 mil por aluno ano. Com a redistribuição... R$ 592 ano. Ano, R$ 592 e 56 mil ano, tá? Com a redistribuição intraestadual do Fundeb e com a complementação da União, que é o único dinheiro novo, como a gente já falou, que atende o Maranhão e não atende o Rio Grande do Sul, por exemplo, não atende São Paulo também, essa diferença cai. Quem tinha 592 passa para 2.900 e poucos. E quem tinha 56 mil baixa para 19 mil, mas a diferença ainda é R$ 3 mil aluno ano para R$ 19 mil aluno ano. Ainda é uma diferença muito grande. E legal, Raquel, eu não tive tempo de fazer, mas eu acho que os paulistas vão entender. Todos os estados brasileiros têm municípios muito ricos e municípios muito pobres. Por exemplo de município rico em São Paulo, Paulínia, porque é sede de uma refinaria de petróleo, pela forma como o ICMS é distribuído. O ICMS, que é esse maior imposto da cesta do Fundeb, é mais de 50%, ele é arrecadado pelo governo do estado, o governo do estado fica com 75% da arrecadação e 25% ele distribui para os seus municípios. E dessa cota municipal, 75% volta pelo que se chama valor adicionado fiscal, volta para onde foi cobrado. Então, como Paulínia tem uma refinaria de petróleo, paga muito ICMS, o retorno de ICMS da cota municipal que Paulínia tem é alto. Aí a receita tributária per capita, o valor por aluno de Paulínia fica lá em cima, ela perde no Fundeb. Em compensação, os municípios do Vale da Ribeira, na região sul de São Paulo, são pobres, são tão pobres quanto municípios de outros estados brasileiros. Em outras palavras, a gente tem município rico em estado pobre, a gente tem município sede de refinaria e de polo petroquímico no Nordeste, que tem um monte de dinheiro, e a gente tem município pobre em estado que não é pobre, como o Vale da Ribeira em São Paulo. Então, o que o Fundeb faz é pegar uma parte desse dinheiro que é do governo do estado, que é dos municípios num estado como São Paulo, e redistribuir entre eles, diminuindo essa desigualdade de valor disponível para aplicar em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino que cada ente federado teria se não tivesse essa redistribuição. E teve uma outra pergunta aqui, se haveria risco do presidente não cumprir. Olha, sempre existe, mas existem ações judiciais e políticas para impedir que a presidência da República não cumpra. Mas a gente tem vários exemplos de legislação no Brasil, viu, colegas, não cumpridas, especialmente na área da educação. Francisco, o professor Celso. Diga não, lá. falei, foi o Celso que você está respondendo. Olha aqui, ó, a gente tem que fazer leis competentes, leis possíveis de serem aplicadas e depois cobrar e fiscalizar. Por isso a importância de uma conversa como essa, tá? Na educação, a gente tem vários exemplos de legislação não cumprida. Eu vou dar um de cada governo, Raquel, para não ficar partidarizado. Por exemplo, na lei de regulamentação do Fundef, presidente Fernando Henrique, o critério de complementação da União não foi cumprido ao longo dos 9 anos em que o Fundef teve vigência. 5 do presidente Fernando Henrique e 4 do presidente Lula. Gerou uma judicialização. Isso não atinge o Rio Grande do Sul nem São Paulo, mas gerou um tal de ação judicial para lá e para cá, e aí os tais precatórios do Fundeb, talvez vocês já tenham visto na imprensa, aí uma polêmica sobre como usa os precatórios, e eu sempre dou o seguinte exemplo, o dinheiro do Fundeb é como se fosse dinheiro da comida.
Não adianta dar no dia 30 do mês o que a pessoa não comeu ao longo do dia 1º ao dia 29, não adianta. Então, um dinheiro que tinha que ter sido distribuído mensalmente ao longo de 9 anos para despesas básicas da educação, agora recebe uma bolada, tu não sabe nem o que fazer, né? Depois, a lei do piso, Raquel. Além de vários entes federados ainda não conseguirem cumprir o piso como vencimento inicial, aquela parte que se refere, da lei, né, que se refere à possível complementação da União para pagamento do piso para quem não tivesse condições de pagar com recursos próprios, não foi cumprida nunca. Aí tem ação judicial contra o governo do Estado e contra o município, mas contra a União, porque não cumpriu isso, não tem, né? E a lei do Plano Nacional de Educação, que é de 2014, presidente Dilma, cada uma é de um presidente. Bom, todo mundo já sabe que 80% pelo menos das metas do plano não vão ser cumpridas até 2024, né? Então, a minha frase é a seguinte: nós temos que ter mais seriedade na hora que a gente faz a lei, porque lei que não pega é desmoralizante da democracia, né? Então, a gente tem que reivindicar sim, a gente tem que forçar para que a educação tenha mais recursos, para que os professores tenham mais salários, para que a gente tenha mais condições de oferecer uma educação de qualidade e equidade para todos, mas sem sonho. Porque se botar na lei uma coisa incumprível, a lei vira letra morta. E o Brasil tem fama de lei que pega e lei que não pega. Os exemplos que você deu foram maravilhosos, porque todos os governos deixaram de cumprir alguma coisa. Eu queria rapidamente explicar, depois você pode voltar nisso, quando eu falei que estados e municípios é que financiam a educação básica. Na verdade, são nós, pagadores de impostos, que financiamos, sim, como disse aqui a professora Marli Rodrigues. Resumindo, o dinheiro é dos nossos impostos. Sim, Marli, o dinheiro é dos nossos impostos, somos nós que pagamos, né? Mas no Fundeb anterior tinha, e essa talvez seja uma diferença importante que a Marisa poderia discutir depois, era 10% só da complementação, ou seja, poucos municípios que não conseguiam atingir o patamar mínimo de valor por aluno, recebiam complementação da União. Isso dava, acho que 6 estados do Nordeste e 1 do Norte. O resto do Brasil nunca viu um tostão de governo, de dinheiro federal no Fundeb, é só estadual e municipais. Depois você pode voltar nisso, mas olha, eu quero ler mais algumas perguntas que estão chegando, né? Porque a professora Marlene falou, né, o estudo demonstra o quanto faz falta uma política pública para a educação e não programas de governo. Fundeb é federal, ou seja, ação administrativa não tem como não ser cumprida. Eu acho que o que nós discutimos aqui, já talvez o professor Reinaldo já tenha, né, entendido, mas Marisa pode voltar também. Uhum. E aí a professora Marinês corretamente fala, não vai ser cumprida, mas se as emendas não forem votadas, não tem, então não tem o que votar. A professora Mônica está assustada, e eu também, Mônica. Nós já estamos engajados com a BNCC, todas as novas propostas para a educação integral do educando, nós não podemos correr esse risco de perdermos todos os avanços alcançados. Exatamente. O professor Joaquim fala, existe uma discrepância no valor monetário aluno de estado para estado. Com o sistema de ensino, aumentar esse valor não resolve as diferenças na escolarização, se não investir na escola como um todo. Temos em São Paulo escolas com diferenças muito grandes em estrutura em geral. Talvez fosse bom a gente parar aqui e você dar uma comentada nisso, Marisa. Tá, são vários assuntos. Bom, com certeza os impostos são pagos pelos cidadãos contribuintes, né? Só que alguns impostos são arrecadados pela União, outros pelo Estado, outros pelos municípios. Então, o que a gente está dizendo é que dos impostos pagos por nós, são os impostos dos estados e dos municípios os grandes financiadores da educação básica pública. A União entra com menos do que entram estados e municípios.
Essa questão da complementação da União, que a Raquel fez referência, o Fundeb atual é assim, ó, a gente primeiro junta os recursos dos 27 fundos estaduais, eles são fundos estaduais. Dinheiro de São Paulo não sai para Goiás, dinheiro de Goiás não sai para Brasília, dinheiro de Brasília não sai para Minas Gerais, eles são fundos estaduais. Eles redistribuem os recursos entre o governo do estado e seus municípios, tá? Soma-se essa cesta dos 27 fundos estaduais e aí calcula hoje os 10% da complementação da União. Esse 10% é que vai aumentar para 23%, progressivamente em 6 anos, começando com 12% o ano que vem e chegando aos 23% no ano de 2026. E aí a Raquel colocou uma questão correta, concreta também, que é o seguinte, esses 10% só iam para 9 estados brasileiros. Para os 7 com menos recursos do Nordeste, menos Sergipe e Rio Grande do Norte, para o Amapá e para o Pará. Para o Amapá não, para o Amazonas e para o Pará. Os 2 grandes da região Norte e 7 da região Nordeste. Com esse aumento da complementação da União, e principalmente com o aumento, com a mudança na forma de distribuição, que o que é além dos 10% vai ser por ente federado, é aquela história, tem município pobre em estado rico, tem município rico em estado pobre. Então, o município rico lá da Bahia, que São Francisco do Conde, porque é sede de uma refinaria de petróleo também, não vai receber essa segunda parte da complementação, e municípios pobres no resto do país vão receber. Vai aumentar o efeito redistributivo, certo? Vai ser fundamental para o aumento do efeito redistributivo. E eu queria chamar a atenção de uma questão, Raquel, uma das maiores polêmicas lá na regulamentação agora se refere aos 50% desses 10,5% da complementação pelo valor aluno ano total que tem que ir para a educação infantil. Está um jogo lá de braço sobre como fazer isso, né? E está sendo chamado no debate o VAT convencional, olha que coisa complicada para explicar, ou o VAT educação infantil. Em resumo, é o seguinte, dá o dinheiro da União para o município que tem menos valor aluno ano total e ele tem que aplicar 50%, cada um deles tem que aplicar 50% na educação infantil. Ou pega o valor total da União, separa 50% distribui por matrícula do ensino fundamental e médio e 50% distribui por matrícula da educação infantil. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei os dados aqui. Aliás, a gente mandou ontem para o deputado Felipe Rigoni, porque está um jogo de braço lá dentro, né? Um documento assinado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que atua especialmente na área da educação infantil, pelo Todos pela Educação e pela Confederação Nacional dos Municípios, defendendo esse VAT Educação Infantil. Só para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, em 2021, pelos 2 modelos, nenhum município receberia dinheiro. Em 2022, pelo modelo do VAT convencional, nenhum município receberia dinheiro. Pelo modelo VAT Educação Infantil, 62 municípios receberiam. Em 2026, no último ano, pelo modelo VAT convencional, 23 municípios receberiam. Pelo modelo VAT Educação Infantil, 370 municípios paulistas receberiam. A mesma coisa acontece com Goiás, por exemplo, com o teu estado, Raquel. O ano que vem seria 0 pelo modelo convencional e 12 pelo modelo Educação Infantil. Em 2026, 80 pelo modelo convencional e 198 pelo modelo Educação Infantil, né? E por que a gente está defendendo isso? Não só pela importância da educação infantil, que eu já fiz referência, mas porque nas ponderações do Fundeb, e eu participei como secretária de Estado da Comissão Intergovernamental, é um jogo de braço, é uma disputa federativa sobre esse dinheiro, né? Porque toda vez que aumenta uma ponderação do ensino médio, por exemplo, proporcionalmente os municípios recebem menos dinheiro. Toda vez que aumenta uma ponderação da educação infantil, proporcionalmente os estados recebem menos dinheiro. É a mesma cesta de recursos distribuída entre a rede estadual e as municipais. Todo mundo sabe que a creche há um entendimento geral que na creche há maior defasagem entre o valor recebido do Fundeb pelos municípios e o custo real da creche. A creche foi a única matrícula que cresceu na vigência do atual Fundeb e é onde, principalmente em municípios grandes como São Paulo, municípios da região metropolitana,
há uma tensão ainda muito grande por aumento da oferta, né? Então, a gente está defendendo esse modelo da educação infantil que vai fazer com que esse dinheiro novo da União chegue a um número maior de municípios, justamente para financiar essa etapa tão importante para o desenvolvimento da criança e, portanto, para o professor do ensino fundamental receber um aluno com melhores condições de aprendizagem, para o aluno chegar no ensino médio com mais condições de aprendizagem, né? Então, para vocês verem como esse negócio não é trivial, tem esse jogo de braço lá agora sobre como que isso entrou na última, sabe, assim, na prorrogação do segundo tempo, o governo federal, vocês devem lembrar disso na imprensa, o governo queria dinheiro para o Renda Brasil. Claro que não tinha como, né? Não tem como usar dinheiro do Fundeb, é uma coisa torta do Ministério da Economia. Usar dinheiro da educação, manutenção e desenvolvimento do ensino para um programa de transferência de renda. E a última pergunta, fundamental essa questão que o professor trouxe sobre a diferença não só entre as redes dentro do mesmo estado, mas entre escolas da mesma rede. A gente tem duas diferenças entre escolas da mesma rede. A população que ela atende, o nível socioeconômico dos alunos atendidos. Nas capitais, por exemplo, isso é evidente. As escolas públicas do centro das cidades atendem alunos de nível socioeconômico mais alto do que as escolas públicas da periferia, né? E as condições de funcionamento. Quer dizer, tem escola que tem quadra, que tem biblioteca, que tem laboratório, e tem escolas que não tem nada disso, tem escolas no Brasil que não tem banheiro até hoje, né? Então, uma coisa muito importante, colegas, é que a Constituição, a emenda do Fundeb, incluiu na Constituição o princípio de que cada ente federado tem que exercer uma função redistributiva em relação às suas escolas. Ou seja, a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal têm que atender mais quem tem menos, na distribuição de recursos, no apoio técnico, até na locação de professores, né? Como colocar os professores que têm melhor desempenho naquelas escolas que os alunos têm mais dificuldade de aprendizagem. Nós precisamos gerar qualidade com equidade. Qualidade para alguns poucos a gente sabe fazer, o problema é dar para todos. Olha, esse assunto é tão rico, Marisa, que eu estou até com medo da gente não conseguir esgotar tudo, mas a professora Mercedes está dizendo que esse espaço é maravilhoso, obrigada, Mercedes. O professor Rogério está falando que está ótima palestra, parabéns, Marisa. A professora Maria Donizete está dizendo que o tema foi excelente. E o professor Clodoaldo está perguntando, Marisa, se há sites de transparência dos investimentos do Fundeb e quais. A professora Marli está falando muito bom esclarecimento, mas tem uma outra pergunta, mas eu queria que você respondesse primeiro essa do Clodoaldo, se há sites e quais de investimento, de aplicação do Fundeb. A gente vai ter que ter continuidade nesse assunto e se entender mais, porque nós ainda não tivemos tempo de falar das vantagens do novo Fundeb, que vai ser regulamentado agora. Aquela reclamação, né, da Marlene lá atrás, que a gente precisa de políticas públicas, o Fundeb atual transforma o Fundeb em política pública. Essa talvez seja a grande vantagem, ela se torna permanente. E a gente acabou não destacando esses lados positivos desse modelo que a gente quer ver aprovado. Mas se pelo menos alertou as pessoas para mandar recado para os deputados e senadores falando para aprovar esse Fundeb, já terá valido o programa. Sites, Marisa, você tem alguma indicação? Deixa eu só dizer duas coisas. Primeiro, se vocês tiverem interesse, depois que a lei estiver em vigência, porque aí vai começar o novo Fundeb com regras novas a partir de 1º de janeiro, a gente pode conversar de novo. A questão de políticas públicas, na minha compreensão, Raquel, esses fundos têm sido políticas públicas efetivas, né? Ele foi criado com um prazo de transição para a gente ver se dava certo, aí foi ampliado só para o ensino fundamental, aí foi ampliado para todo o ensino, para toda a educação básica, deu tanto certo que se transformou em permanente, né? Então, isso é um exemplo concreto de uma política educacional que sobrevive à mudança de governos, com a qual todos terminam
se identificando e defendendo, que foi isso que aconteceu agora. Tanto que a emenda constitucional do novo Fundeb foi aprovada quase por unanimidade na Câmara, só 6, 7 votos contra, e no Senado uma ou outra abstenção, né? Então, esse fundo de redistribuição de parte dos recursos vinculados para a MDE talvez um dos maiores exemplos de política pública na educação brasileira que a gente tem. Quanto à questão das transparências, olha, a gente nem falou nisso, toda a questão de controle social, os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, a necessidade de que, uma questão que já está sendo posta é aumentar o mandato de 2 para 4 anos sem recondução imediata e que o início do exercício do mandato dos conselheiros coincida com o 3º ano de cada executivo, para não começar junto, para ter algum grau de continuidade, a necessidade de capacitação desse pessoal, a necessidade de garantir mais transparência aos dados dos recursos recebidos, da forma como eles foram aplicados, para que a sociedade como um todo possa acompanhar, né? A necessidade de interação desses conselhos, que são conselhos com participação de representação de professores, de pais, de alunos, né? Tenham com os respectivos tribunais de contas para que sejam capacitados para entender aqueles dados. Olha, a contabilidade pública não é uma coisa trivial, não é fácil de entender, né? E isso exige, Raquel e colegas, um aprimoramento dos sistemas de informação do governo federal, tanto do MEC, no FNDE, quanto do Ministério da Economia, e que eles se falem, né? E no FNDE, talvez os colegas saibam disso, existe um sistema que se chama CIOP, Sistema de Informações Operacionais dos Gastos com Educação, que todos os estados e todos os municípios têm que fornecer essas informações, mas elas não são, primeiro, tem gente, o meu estado, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul, tem uma ação judicial que lhe garante, uma liminar que lhe garante não oferecer, por causa do drama do pagamento dos aposentados, que o estado de São Paulo teve recentemente uma ação na justiça também, indefinida sobre isso, né? É um drama esse negócio dos aposentados. Eu acho que não tem que pagar, mas o problema foi tirar numa cartada só. Eu não sei o que o Rio Grande do Sul vai fazer a partir de 1º de janeiro. Já tem um atraso de pagamento da folha em geral, tem mais inativos do que ativos aqui no nosso estado. Agora não pode usar dinheiro nenhum de MDE, não é só do Fundeb, dinheiro nenhum de MDE numa única cartada, assim, não sei o que vai acontecer. O meu receio é que atrase ainda mais o pagamento dos aposentados aqui no estado, percebe? Então, aí, por causa disso, o Rio Grande do Sul, por exemplo, não preenche os dados do CIOP. E como é autoinformativo, não necessariamente eles estão certos. Então, essa pergunta que o colega fez é fundamental, isso está em debate, a necessidade de aperfeiçoar as informações sobre os gastos com a educação, no CIOP e junto ao Ministério da Economia, e ter transparência desses dados, para que o conjunto da sociedade possa acompanhar e para que os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb possam exercer a sua função de controle e acompanhamento social. Muito complexo, e as pessoas estão entendendo aqui, um debate muito importante, a professora Solange falou, gratidão. Aí a professora Ana Lúcia está dizendo o seguinte: o Fundeb fez do espaço escolar um mundo diferenciado na educação. E é verdade. A professora Elaine está dizendo que adorou, que foi super esclarecedor. O professor José Luiz está dizendo que excelente e necessário, essa coisa da transparência toda. A professora Silvana está dizendo que a palestra foi muito esclarecedora, muito obrigada. O professor Joaquim tem uma dúvida que eu queria que você aprofundasse um pouco, Marisa. Ele fala o seguinte: o ensino básico está deixando de ser prioridade ou nunca foi prioridade? Essa distância faz crescer também a distância entre o desenvolvimento social, econômico e científico. Você quer... Pois é, sim, olha, na realidade, a desigualdade da educação reflete a desigualdade da sociedade brasileira.
Eu fico, assim, desconfortável, né? A gente tem uma Constituição que vem lá de 88, mais de 30 anos, e o grau de desigualdade da sociedade brasileira foi tão pouco reduzido. Olha o que essa pandemia revelou da desigualdade da sociedade, do acesso dos alunos à tecnologia, alunos que não têm nem espaço na sua residência para pegar uma folha de papel e fazer um dever de casa, uma lição de casa, né? É vergonhosa a desigualdade da sociedade brasileira. E a educação, por um lado, reflete essa desigualdade, por outro lado, é um dos instrumentos mais importantes de combate a essa desigualdade, né? Se a gente conseguir oferecer, melhorar as condições de oferta na qualidade e especialmente na equidade, significa dar iguais oportunidades para todos na saída da corrida da vida. As pessoas não vão ser iguais, até porque elas têm desejos e vontades e capacidades individuais diferentes, mas essa desigualdade não pode ser pelo lugar de nascimento, não pode ser pela renda ou pela escolaridade dos pais. Nós temos que dar todas as condições de desenvolvimento, e não tem como fazer isso a não ser por educação pública, de qualidade na educação básica para todos. E com certeza a pergunta tem razão. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter gaps no desenvolvimento científico, gaps no desenvolvimento cultural em geral. É pela educação que a gente pode garantir uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Senão, não tem. Eu sempre digo o seguinte, Raquel, eu tenho duas paixões na minha vida, democracia e educação, e uma não vive sem a outra. Não Exato. Tem democracia forte sem educação forte, e a educação, para se fortalecer, depende do aperfeiçoamento constante da democracia. Como em tudo na educação, a gente tem uma história complexa de surgimento do financiamento da educação pública no Brasil, não é, Marisa? A gente sofre hoje, nós estamos aperfeiçoando, mas vivemos ainda reflexos de um nascimento equivocado, né? Tardio, primeiro era jesuíta que tomava conta, não tinha financiamento público. É só dos anos 30 para cá que se torna um tema central. As escolas privadas tinham isenções, subvenções, auxílio, porque tem país que optou por não ajudar a escola privada e só ter escola pública. O Brasil já tem um nascimento equivocado que a gente, às vezes, não entende por que a gente tem essas distorções hoje, né? Mas tudo indica, eu acredito nisso, acho que nós estamos caminhando para um aprimoramento desse sistema de financiamento, dessa distribuição de igualdades. Está chegando muita pergunta, o tempo está acabando. Eu só gostaria de dizer uma coisa em relação a essa última questão do colega. Eu costumo dizer, viu, Raquel, que a demanda da sociedade por saúde é maior do que da sociedade, da população como um todo, do que por educação. A saúde é uma coisa presente e é mais fácil de avaliar. Eu chego lá, sei se consegui a consulta, não consegui a consulta, se o remédio, o tratamento que o médico deu, curou ou não curou o meu filho. Na educação, o que a população de baixa renda e baixa escolaridade quer é que tenha aula, que tenha professor, que tenha merenda, mas tem mais dificuldade de avaliar a qualidade da aprendizagem. Agora, olha que interessante, eu acho que a pandemia, até pela falta da educação presencial regular, transformou a educação numa demanda maior para o conjunto da sociedade. A falta da regularidade do funcionamento mostrou a importância do sistema educacional para o conjunto da população brasileira. Acho que a gente vai ter mais demanda por qualidade daqui para frente, espero. Eu também acho. A gente explodiu o tempo já. A Sabrina está dizendo que igualdade eu não diria, mas equidade, sim. Isso. A sua frase, Marisa, vai ficar marcada, viu? A Giovana e outros falando que democracia e educação andam juntos. E muitas palminhas, batendo palma para a sua frase. Também, concordo, bato palmas, democracia. E se a gente quer democracia e educação andando juntos, nós temos que ter conhecimento dos cenários, dos caminhos, das oportunidades e de como influenciar a construção dessa sociedade em que educação e democracia andam juntos. Muitíssimo obrigada, Marisa. Muitíssimo, eu que agradeço. Professores. Até quinta que vem.